Boa noite, família Odisseia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira, esse momento muito especial em que nós abrimos um espaço no Odisseia Academy para falar de temas relacionados à nossa prosperidade real. Eu sou Saulo Silva, se você está chegando aqui agora, e o Odisseia Academy é uma escola de desenvolvimento humano virtual e nós temos uma programação bem intensa. Todas as semanas nós temos uma live na terça-feira com Haroldo Dutra Dias, nós temos um podcast na quarta e na quinta-feira nós temos uma live que é voltada para os temas de prosperidade, crescimento financeiro, negócios, empreendedorismo. E hoje é o dia dessa nossa live especial, em que nós vamos falar desses temas relacionados à prosperidade. Só lembrando que nós fazemos questão de transmitir essa live para os canais dos dois cofundadores do Odisseia Academy no Instagram, o Haroldo e o meu canal, Saulo CR Silva, o meu perfil. Se você gosta de assistir pelo Instagram, pelo YouTube, fique à vontade. No YouTube, nós temos toda a programação, nós temos todos os conteúdos do Odisseia Academy. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, algo que pode estar travando, parando a sua prosperidade real, impedindo que você avance, impedindo que você cresça, que você conquiste seus sonhos. E a verdade é que todos nós queremos, devemos e merecemos prosperar. Isso é natural do ser humano. Prosperidade real é algo que todo ser humano deve buscar. Nós merecemos essa prosperidade, nós precisamos prosperar. O ser humano não é uma criatura que foi criada para ficar do jeito que está. Aquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, só é legal uma letra de música, mas não se aplica à nossa vida. Na nossa vida, nós precisamos crescer, prosperar, avançar. E muitas vezes nós nos encontramos paradas em algumas áreas da nossa vida. Às vezes é um problema na área financeira, às vezes é um problema na área profissional, às vezes é uma dificuldade na área de relacionamento, às vezes é uma questão que a gente tem conosco mesmo, uma questão de identidade, de singularidade, daquilo que a gente está buscando ser, reencontrar a nossa essência. E quando a gente encontra esses problemas, a gente se sente meio parada, nós precisamos começar a agir no sentido de crescer, de prosperar, de avançar. Só que muitas vezes, ao começar esse movimento, existe um elemento que nos para e que pode ser que esteja te parando em relação a essa prosperidade. Algo que numa determinada área que você veja que precisa crescer, que precisa avançar, você está meio parado, meio parada. Como eu falei, eu vou ampliar um pouquinho o escopo hoje, porque podem ser problemas relacionados a negócios, finanças, relacionamento, pode ser relacionado à sua identidade, pode ser relacionado à família, à sua atuação na sociedade. Ok, todos nós passamos por essas situações em que, vez ou outra, a gente se encontra meio estagnado, meio parado. E nós vamos falar hoje de um conceito muito importante, que se você entender esse conceito, se você, de fato, estiver comigo aqui durante esses 40, 50 minutos, uma hora de live, em que a gente vai aprofundar nesse conceito, isso tem o potencial de fazer muita diferença na sua vida, porque pode te ajudar a prosperar efetivamente, ok? E o conceito é círculo de controle. Esse conceito é importante, círculo de controle. Saulo, mas o que é círculo de controle? Vamos lá, eu vou com bastante calma para a gente poder aproveitar esse momento, para a gente conversar com tranquilidade, para que você possa realmente entender esse conceito que é fundamental para que você possa crescer, se desenvolver. Círculo de controle é aquele espaço na nossa vida em que nós agimos de uma maneira mais confortável. A gente sabe o que acontece,
a gente consegue prever o que vai acontecer dentro desse círculo de controle, a gente opera com tranquilidade, a gente se sente ali confortável, as coisas estão mais ou menos dentro de uma certa previsibilidade. A gente consegue controlar, a gente tem um certo domínio do que acontece. E todos nós temos o nosso círculo de controle. Todos nós temos. É dentro desse círculo de controle que estão os nossos resultados atuais, seja em qual área for. Seja na área de relacionamento, seja de saúde, seja de dinheiro, seja de negócios. Dentro desse círculo de controle estão os resultados que nós estamos alcançando nesse momento na nossa vida. Dentro desse círculo de controle, quando a gente tem que lidar com as situações, elas são relativamente previsíveis, elas são controláveis, não totalmente sob o nosso controle, mas nós temos sim uma grande parcela de controle sobre o que está dentro desse círculo de controle. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você está num relacionamento, às vezes está num relacionamento já há 5, 6, 10 anos, e você já sabe como é que funciona. Como é que a pessoa funciona, como é que você funciona, as coisas estão acontecendo mais ou menos dentro de uma rotina, e aquilo ali está dentro do seu ciclo de controle. Agora, pode ser que você olhe para aquele relacionamento e fale assim, não está satisfatório, não é o que eu estou buscando. Vou dar um outro exemplo em outra área. Às vezes você está na área profissional, está dentro de um emprego, está com um negócio que está ali funcionando há 3, 4, 5, 6 anos, e você já tem o seu ciclo de controle. Você sabe como é que as coisas funcionam, você sabe o que tem que ser feito, e os resultados são aqueles que você sabe que pode esperar. Muitas vezes o resultado não é o que você quer, mas você sabe como é que aquele ambiente funciona. Para um pouquinho agora. Pensa você que está nos acompanhando, que está aqui participando ou ao vivo ou assistindo a gravação da nossa live. Dentro da sua vida, quais são as áreas que você tem o seu círculo de controle funcionando, você sabe como é que elas funcionam, mas que, de repente, o resultado que você está obtendo nessas áreas, o nível de satisfação, não é o que você espera. Pare e pensa um pouquinho. Tem algum? E eu tenho certeza que todos nós, como seres humanos, temos o nosso ciclo de controle. Alguns a gente está confortável com o que está acontecendo, outros a gente está insatisfeita com o que está acontecendo. E quando nós começamos a entender esse círculo de controle, que é onde estão as nossas previsibilidades, as nossas habilidades funcionam, e onde estão os resultados do nosso atual momento, naquela área, e nós queremos avançar, queremos mudar, nós precisamos ampliar esse ciclo de controle. E aqui eu quero ir bem devagarzinho, porque o verbo na frase foi colocado de uma maneira muito cuidadosa. Ampliar o círculo de controle. Ampliar o círculo de controle. Obviamente que, vou só frisar, não estou dizendo que a gente controle tudo, mas é uma coisa natural. Vou dar um exemplo para que fique bem claro e ninguém tenha dúvida com relação a isso. Lembra quando você aprendeu a dirigir? Lembra quando você começou a ter as primeiras aulas, seja de autoescola, seja com alguém da família? Eu me lembro quando eu comecei a aprender a dirigir, eu aprendi a dirigir no Fusca. Não sei se você se lembra aqui, não sei se é da sua época, mas quando eu era adolescente, quando eu era jovem, o carro que mais existia no Brasil era o Fusca. Inclusive, a gente, quando criança, tinha uma brincadeira que a gente ia de ônibus e aí a gente fazia a seguinte aposta, né? Cada coleguinha escolhia um modelo de carro e aquele modelo que mais aparecesse no trajeto, a gente ia contando, dava vitória para a pessoa. E era uma brincadeira de criança, mas tinha uma regra, era proibido escolher o Fusca, porque tinha tanto Fusca que qualquer um que escolhesse Fusca ganharia em primeiro lugar. Então tinha que escolher outros carros e na época não tinha muitas opções não, viu? Não era igual hoje, que a gente tem dezenas, centenas de modelos de carro. Naquela época a gente tinha talvez uns 7, 8, 10 modelos, fora o Fusca, que era o carro que todo mundo tinha naquela época. E quando eu aprendi a dirigir no Fusca, o Fusca era um carro
peculiar, né? Pequenininho, desconfortável, o motor ficava atrás, o porta-malas na frente. Mas quando eu entrei a primeira vez no Fusca e eu fui lidar com aquela direção, era assim, tinha que ligar a chave, apertar no acelerador, apertar a embreagem, mexer a marcha, colocar a primeira e ir soltando o acelerador aos pouquinhos, apertando o acelerador aos pouquinhos, enquanto você ia soltando a embreagem e controlar o volante. E o que é que acontecia? Na maioria das vezes, quando começava, o carro dava aquele solavanco para frente e apagava o motor. Era muito complexo, era um monte de variáveis. A hora que você chegava ali para tentar, né, controlar o volante, a embreagem, a marcha, o acelerador, o freio, nossa, aquilo era um desafio. As primeiras vezes a gente chegava até a se pensar assim, será que eu vou dar conta de dirigir mesmo? Será que eu vou aprender esse negócio? Será que vai ser complicado? Será que eu vou dar conta? E o que acontece hoje? Como é que é para você? Você que já dirige. Você entra dentro do carro, às vezes nem está pensando no onde é que é a chave. Você entra conversando com um amigo, conversando com alguém da família, o esposo, a esposa, orientando os filhos, entra dentro do carro, põe a chave, liga, vai embora, dirige. Nem está pensando no grau de complexidade daquilo que era no começo. Então, o que aconteceu? O ato de dirigir, a habilidade de dirigir, de lidar com aquelas variáveis, o freio, a embreagem, o acelerador, a marcha, o volante, o pisca, né? Eu vou nem contar, quando a gente está aprendendo a dirigir, dar seta, ligar o pisca-pisca, é assim, já é sofisticado, já é um nível avançado. Porque quando você começa, nem lembra que tem pisca-pisca. Mas hoje você faz isso de maneira tão natural, tão automática, por quê? Aquilo entrou dentro do seu círculo de controle. Aquilo já não representa mais um conjunto de variáveis complexas, não é desafiador, já está habituado, habituada. Então, quando você começa a fazer alguma coisa nova, você sai do seu círculo de controle. É desafiador, traz dificuldades, às vezes desânimo, mas quando você treina, você repete, você vai trazendo aquilo para dentro do seu ciclo de controle. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que dirige aqui, o ato de dirigir, apesar de ser muito complexo quando a gente começa, hoje está dentro do seu ciclo de controle. Ou mesmo com andar de bicicleta e outras atividades simples que demonstram o conceito. Então, o ciclo de controle é tudo aquilo que você domina, que está dentro das suas habilidades, você consegue operar de maneira natural. E todas as áreas da nossa vida têm um certo ciclo de controle. Todas elas. Todas elas a gente tem um certo ciclo de controle. Ele pode ser maior ou ele pode ser menor. De repente, alguma coisa que você controla, está dentro do seu ciclo de controle em relação à saúde, são algumas coisas. Tem pessoas que têm um ciclo de controle da saúde assim, estratosférico. Eu tenho alguns amigos e amigas que fazem crossfit, não é o meu caso, não é o que eu optei por outra coisa, mas o crossfit também tem muitos benefícios, desde que você tome cuidado, busque alguém que seja experiente, mas eles medem assim o nível de glicemia minuto a minuto, tem um aparelhinho, mede lactato, mede como é que está o crescimento, como é que está a flexibilidade, monitoram a saúde nos mínimos detalhes, ou seja, fazem exame de sangue de mês em mês. O ciclo de controle deles com relação à saúde é um ciclo bem amplo, maior do que o da maioria das pessoas, que às vezes mal vai no médico uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano. Então, todas as áreas da nossa vida apresentam esse conceito do ciclo de controle. Okay? Áreas que você tem ali dentro as suas habilidades, você consegue operar sem muita surpresa. Acontecem variáveis, pequenos problemas, mas você consegue relativamente tirar de letra o que acontece ali. Só que, quando nós falamos em ampliar esse ciclo de controle, quando a gente está pensando em prosperar, nós enfrentamos alguns desafios, porque é impossível prosperar sem ampliar o nosso ciclo de controle. É impossível prosperar
sem a gente ampliar o nosso ciclo de controle. Vamos pegar um exemplo da área profissional. Eu sou da época, gente, eu tenho diploma de datilografia, né? Eu não sei para que isso serve, mas de vez em quando eu fico digitando e algumas pessoas olham e falam assim, nossa, você digita com todos os dedos. Eu falei, eu tenho um diploma de datilografia. Quando você vai para a sua área profissional, existe um conjunto de habilidades, de conhecimentos que você domina. Se você quer crescer, se você quer prosperar, você precisa ampliar esse ciclo de controle. Coisas que estão fora precisam agora ser envolvidas por esse ciclo de controle que vai se ampliando. Okay? Então, quando a gente começa a ampliar o ciclo de controle, a gente vai para um território desconhecido. A gente vai para um ambiente que a gente não conhece. Se a pessoa, por exemplo, ela está na sua atividade profissional e ela quer mudar de carreira, quer empreender, quer começar um negócio digital, a gente tem isso aqui no Odisseia Academy, a gente conversa com muitas pessoas, orientamos uma turma de empreendedorismo digital e muitas pessoas chegam ali e falam assim, olha, eu não sei como é que funciona esse negócio de YouTube, não sei como é que funciona esse negócio de Instagram. Às vezes a pessoa usa, mas o ciclo de controle dela envolve o utilizar a rede. Mas quando tem que fazer uma postagem, fazer uma divulgação, colocar algum recurso financeiro para distribuição, isso está completamente fora do ciclo de controle dela. Mas se ela quer começar um negócio, ela precisa aprender isso. Ela precisa sair daquele ciclo de controle onde ela está e começar a entrar em terrenos desconhecidos. A questão é que quando a gente vai para fora do nosso ciclo de controle, o que nós encontramos? Nós encontramos 4 coisas. Nós encontramos incertezas, esse é o primeiro ponto. A gente, quando sai do nosso ciclo de controle, nós encontramos incerteza, nós encontramos dúvidas, nós encontramos limitações de recursos internos e, às vezes, externos. Então, eu vou passar por cada um desses elementos para você poder entender com clareza, totalidade, o que significa. Incerteza. Então, vamos imaginar o seguinte. Você está aprendendo a dirigir carro, aprendeu a dirigir carro e, ok, beleza, você dirige carro. Se, de repente, você tiver que dirigir um caminhão, bom, existem incertezas. As marchas não funcionam do mesmo jeito, o movimento não é a mesma coisa, a relação do volante com a movimentação do veículo não é a mesma, existem regras específicas, existe um monte de coisa que a pessoa não conhece. Tá? E essas incertezas, elas estão presentes toda vez que a gente busca ampliar esse ciclo de controle. Existem dúvidas, e dúvidas são geradas em relação ao resultado que a gente espera. Se você está dirigindo um carro, um veículo que você está acostumada, e tem que fazer uma curva, tem que dar uma seta, você sabe exatamente o que é que vai acontecer se você movimentar o volante com aquela angulação. 99% das vezes vai funcionar exatamente como você prevê. Quando você vai dirigir um caminhão, a lógica é diferente. Você vai ter que movimentar com com certo cuidado, mas é totalmente diferente. Vai ter que acostumar com movimentar um pouquinho no carro, movimentar um pouquinho no caminhão, produzem resultados totalmente diferentes. Quando você está na sua área profissional e você quer, de repente, começar um negócio, você quer empreender, você quer ir para a internet, é totalmente diferente. Existem dúvidas, existem incertezas. Às vezes faltam habilidades internas, conhecimento, capacidade de endereçar certos problemas, entendimento de como as coisas funcionam. E, às vezes, faltam recursos. Às vezes, a pessoa começa a... Vou usar o exemplo de um empreendedorismo. Né? Ela vai ter que aprender a gravar um vídeo, vai ter que aprender, talvez, a produzir um conteúdo. Isso vai exigir, talvez, recursos, câmera ou um celular, que ela vai precisar, que é diferente, e ela vai precisar buscar isso. Às vezes, um equipamento para poder fazer alguma edição. Então, essas 4 variáveis estão presentes quando a gente sai do nosso ciclo de controle. E aprender a lidar com elas
é crucial para que a gente possa ampliar o nosso ciclo de controle. Aprender a lidar com as incertezas, com as dúvidas, com a nossa necessidade de aprendizado, desenvolver recursos internos e, eventualmente, adquirir ou lidar com recursos externos. Então, se nós queremos prosperar, a gente tem que ampliar esse ciclo de controle, e esse ciclo de controle envolve a gente lidar com esses elementos. Qual é o problema aqui? É que, até agora, parece que o que a gente está falando é muito simples, e é simples mesmo. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito e repetido, porque a gente não tropeça em pedra grande. Lembra o ditado que diz assim, ninguém tropeça em pedra grande? É verdade. Se a pedra é muito grande, a gente dá a volta. A gente tropeça nas pequenas coisas. Por isso, o simples e o óbvio, normalmente, são os mais desafiadores quando a gente está buscando ampliar esse ciclo de controle, quando a gente está buscando prosperar em alguma área da nossa vida. Para lidar com essas variáveis, as pessoas às vezes não desenvolvem uma estratégia correta. E aí acontecem algumas situações que eu já vi dezenas e dezenas de vezes e que agora com você aqui eu quero que você não seja uma dessas pessoas. Então, primeira situação que representa uma abordagem errada, inadequada. A pessoa permanecer muito tempo lidando com situações que estão fora do ciclo de controle dela. Ela fica muito tempo exposta à incerteza, a dúvidas, à ausência de habilidades ou à necessidade de recursos. Quando isso acontece, nós entramos numa zona de estresse muito elevado. E estresse contínuo e elevado está relacionado a vários problemas de saúde, inclusive problemas de ordem mental, de bem-estar psíquico. Um dos principais fatores que levam à depressão, não é o único, mas é um dos principais fatores, é a exposição excessiva a esse estresse que é gerado por a gente sair do nosso ciclo de controle e ficar muito tempo em um ambiente que tem incerteza, que tem dúvida, em que a gente não é hábil para lidar com as coisas, em que às vezes falta recurso. Inclusive é interessante, converso muito com o Haroldo, o cofundador do Odisseia. O Haroldo está fazendo neurociência, está estudando, ele tem uns experimentos lá com os ratinhos, e às vezes ele comenta comigo que uma das maneiras de você induzir um estado depressivo num ratinho é você submeter ele a esse estresse que tem exatamente essa característica. Você muda a casinha dele de um lugar, a comida não chega no horário, às vezes falta, tem que passar por um labirinto, ele não tem habilidade suficiente para aquilo. Então você expõe o bichinho a uma situação de estresse intenso e contínuo e ele vai perdendo a motivação. Então esse é um ponto importante. A gente tomar cuidado em relação a essa exposição a situações de incerteza, de dúvida, de ausência de habilidade por tempo demasiado. Então, a nossa abordagem para ampliar o círculo de controle não pode ser aquela de você cair de cabeça e fazer só aquilo. Você precisa ir dando pequenos passos. Tá? Eu vou passar por algumas estratégias para a gente lidar com essa ampliação do ciclo de controle, mas agora eu quero que você entenda essa estratégia errada, a maneira equivocada de se fazer. Então, se submeter a estresse excessivo pode ser muito complicado. Inclusive, teve uma pessoa que me procurou há umas 2 semanas atrás e tinha alguém da família que era uma pessoa muito habilidosa, tinha um potencial muito grande, mas estava saindo de um processo depressivo, estava vivendo algumas dificuldades e a família queria que a pessoa se desenvolvesse, crescesse. Nada de errado com isso, boa vontade, mas tinha que ir com um pouco de calma, porque a pessoa estava começando. Se você joga uma pessoa dessa de maneira intensa, frequente, fora do ciclo de controle dela, você pode gerar um estresse desnecessário. Outra abordagem incorreta é quando a pessoa começa a abordar pelas situações mais complexas. E a complexidade é sempre inimiga da execução. A complexidade sempre é inimiga da execução. Todas as vezes que a gente tem algo muito complexo, a tendência é que a nossa execução fique mais comprometida. Se a gente tem algo que é
extremamente complexo. Isso significa que a gente precisa de uma abordagem mais inteligente para endereçar o problema, porque a complexidade ela é inimiga da execução. Agora tá bom, nós já sabemos, vou fazer um pequeno resumo aqui, estamos chegando mais ou menos já na metade da nossa live. Quero fazer um pequeno resumo aqui para a gente poder passar para a segunda parte com tranquilidade. Vamos lá. Todos nós queremos, merecemos e precisamos prosperar. Mas não existe prosperidade sem que a gente saia do nosso ciclo de controle, sem que a gente amplie esse ciclo de controle. Quando nós vamos ampliar esse ciclo de controle, nós vamos encontrar incertezas, dúvidas, limitações de habilidades e, às vezes, ausência de recursos. A gente precisa de uma estratégia para endereçar essa ampliação do nosso ciclo de controle. Nós temos 10 estratégias que nós trabalhamos dentro do Odisseia Academy e eu separei aqui para a nossa live 3 das mais importantes para que a gente possa implementar na nossa vida e ampliar o nosso círculo de controle. A primeira estratégia que eu acho fundamental é a gente buscar melhorias incrementais. O poder da melhoria incremental. O pouquinho que vai acumulando e vira muito. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu gosto de xadrez, não sou um bom jogador, não é o que eu me dedico, mas é alguma coisa que eu gosto. Tá? Passei pela minha zona de controle, que era muito baixa, você precisa aprender a movimentar as peças, depois você precisa aprender alguns princípios de abertura, dominar pelo menos umas 2, 3 aberturas para poder começar o jogo, sem já sair de cara perdendo. Então, assim, ampliei o meu ciclo de controle sobre o xadrez. Mas eu acho muito curioso, porque quando eu comecei a estudar xadrez, eu me interesso muito pela história, pela origem. E a história do xadrez, quando é que o jogo começou, como é que ele foi inventado, está cheio de lendas, tem muitas histórias. Mas tem uma que eu acho muito interessante. Diz que o inventor do jogo de xadrez, que há muito tempo atrás, na Índia, as torres nem eram torres, eram elefantes, ele chegou e apresentou para o rei o jogo. E o soberano achou aquilo muito interessante. É um exercício de raciocínio, de estratégia, as pessoas precisam desenvolver concentração, é um bom entretenimento também, e tinha vários benefícios. E aí o rei ficou tão feliz com aquilo que falou para o inventor: olha, eu quero te presentear. Peça o que você quiser e eu vou pedir para os meus súditos, pelos meus conselheiros, te recompensar por aquilo que você está oferecendo, né, pela criação, pela invenção do jogo de xadrez. E o inventor olhou e falou assim: olha, majestade, eu quero uma coisa simples. O jogo de xadrez, o tabuleiro, tem 64 casas. Certo? 64 casas, metade brancas, metade pretas. Então, o senhor poderia fazer o seguinte: para a primeira casa, o senhor me dá 1 grão de trigo. Para a segunda casa, o senhor me dá 2 grãos de trigo. Para a terceira casa, o senhor me dá 4 grãos de trigo. Para a quarta casa, 16 grãos de trigo. E aí segue, sempre dobrando o número de trigos da casa anterior. 16, 32, 64, 128, 256, tá? E 512, 1024, e assim, seguindo a matemática. O soberano olhou e falou assim: só isso, né? Você quer um punhado de grãos de trigo por essa sua invenção? Eu falei: só isso, majestade, só isso, não preciso de mais nada. Ela falou: tá bom, então vou mandar os matemáticos do reino calcularem quanto é que você deve receber e a gente providencia para te entregar. Aí os matemáticos foram lá, começaram a fazer as contas e, de repente, estava demorando um pouco demais. Os matemáticos começaram a suar, ficar preocupados. E aí, depois de algumas horas de cálculo, chegaram pálidos diante do rei. Falaram assim: majestade, nós temos um problema. Que foi? A quantidade de trigo que ele pediu é muito grande.
Como assim muito grande? Trigo para 64 casas, né? Dobrando a cada casa. Assim. Aí nos matemáticos falou assim, Majestade, nós calculamos e a quantidade de grãos de trigo é equivalente a 9,2 quintilhões. Gente, quintilhões é assim, tem 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. 9,2 quintilhões de grãos de trigo. E nem toda a terra plantada de trigo vai conseguir produzir essa quantidade de grãos. Para vocês terem uma ideia, só uma curiosidade matemática, se a gente pegasse essa quantidade de grãos de trigo hoje, na atualidade, e a gente fosse ter que prover isso, o consumo de trigo no mundo é mais ou menos 803 milhões de toneladas. E essa quantidade que foi calculada ali no jogo xadrez seria o equivalente a 574 anos de produção de consumo de trigo hoje. Essa é uma quantidade absurda. Poxa, Saulo, mas o que isso tem a ver com eu sair ampliar o meu ciclo de controle? Tem a ver o seguinte, melhorias incrementais feitas de maneira consistente podem ser pequenas e produzem um resultado muito grande a médio e longo prazo. Então, quando a gente estiver ampliando o nosso ciclo de controle, a gente deve utilizar essa estratégia. Você vai fazer hoje uma pequena melhoria, aprender alguma coisa, desenvolver um pouquinho de uma certa habilidade, ajustar algo que você não conhece, que você vai passar a conhecer, mas pode ser pequeno. A partir de amanhã, você vai agregando algo a mais. E se você mantiver essa consistência de todos os dias fazer uma pequena melhoria incremental na sua vida, gente, daqui a 5 anos, a sua vida está completamente alterada naquela área que você está buscando ampliar seu ciclo de controle. Completamente. No começo, vai ser coisas quase imperceptíveis. Mas depois, isso vai se somando, vai ampliando, e você conseguirá, com certeza, em pouco tempo, ampliar muito o seu ciclo de controle. Então, primeira estratégia importante, pequenas melhorias incrementais de maneira consistente. Não precisa fazer tudo de uma vez. Hoje, o que é que você vai melhorar hoje? O que é que você vai aprender hoje? O que é que você vai aperfeiçoar hoje? Eu estou pensando em mudar de carreira. Ótimo. Hoje vamos definir qual é a área. Amanhã vai aprender um pouquinho sobre essa área. Vai pegar um vídeo, conversar com uma pessoa. A partir dali vão surgindo novas oportunidades de aprendizado. Então, pequenas melhorias incrementais produzem resultados extraordinários a médio e longo prazo e ampliam muito o nosso ciclo de controle. Okay? Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia, e essa aqui é um dos temas muito abordados aqui no Odisseia Academy, porque na atualidade nós vivemos situações de muita pressão emocional. Segundo a última estatística da Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 8 habitantes no planeta Terra sofre algum tipo de transtorno, algum tipo de problema. E não todos, tá? Mas muitos deles estão relacionados a desequilíbrios emocionais. Gente, é muita gente, é 1 bilhão de pessoas. Né? Se você mora numa família, se você convive com uma família que tem 10 pessoas, a chance de ter 1 ou 2 passando por dificuldades assim é grande. Então, para que a gente possa abordar essa ampliação do ciclo de controle, nós precisamos de regulagem emocional.
E o Haroldo sempre dá um exemplo que eu gosto muito, que regulagem emocional é como você ajustar a intensidade do som. Lembra quando tinha aquele... Hoje não tem mais, né, gente? Hoje a gente escuta música pelo celular, tem um botão de aumentar, diminuir o volume, mas antigamente tinha aquele aparelho de som que você ali tinha que ajustar o volume, mais, menos, de repente ajustar o grave, ajustar o agudo, ir no equalizador para dar um som mais agradável. Regulagem emocional é isso. É a gente lidar com esse ajuste de emoções que vão surgir quando a gente estiver ampliando o nosso ciclo de controle. Se a gente começa a ampliar o nosso ciclo de controle, começa a sair para fora do nosso atual ciclo de controle, buscando ampliá-lo, nós vamos ser bombardeados por emoções que estão relacionados ao nosso sistema de alerta. Para, Saulo. O que é sistema de alerta? Sistema de alerta é aquele sistema que deixa a gente de orelha em pé, para simplificar, e preparada para lutar ou fugir. Uma reação de luta ou fuga. E quais as emoções que estão relacionadas a esse nosso sistema de alerta? As principais: medo, raiva, tristeza, solidão. Nós vamos estar expostos a essas emoções todas as vezes que a gente estiver buscando ampliar o nosso ciclo de controle, buscando prosperar. Porque muitas vezes vai bater uma insegurança, vai bater um medo. Será que vai dar certo? Será que não vou perder tudo? Será que vale a pena investir nessa relação? Será que... E esse medo, ele é natural. E o medo, ele é saudável quando ele está no ponto adequado. Se a gente deixa esse medo tomar conta das nossas decisões, a gente compromete a nossa capacidade de agir. Nós não vamos eliminar o medo, nem é saudável que a gente faça isso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Mas a gente pode, sim, regular essa intensidade do medo para que, ok, vira um friozinho na barriga, mas não nos impede de agir. A mesma coisa com a raiva. Quem aqui já teve aquela situação de começar a mexer com o computador, ter um equipamento novo e de repente não funciona da maneira como a gente gostaria e aí a gente fica com raiva daquilo e sobe aquele sangue. O que acontece? Nós estamos fora do nosso ciclo de controle. A gente saiu do nosso ciclo de controle, está lidando com um equipamento que é diferente e a gente precisa, de fato, entender que essa raiva vai surgir, porque nem tudo está dentro do nosso controle, vão existir obstáculos, problemas. E a gente precisa regular a raiva. Às vezes vai surgir a solidão. Muitas vezes, quando a gente está querendo prosperar, quando a gente está querendo crescer, quando a gente quer se desenvolver, às vezes a família não entende, às vezes marido, esposa não entende, às vezes colega de trabalho não entende, às vezes as amizades vão ser outras, porque aquelas não estão interessadas no que a gente está buscando. Vai surgir um pouco de solidão, vai surgir um pouco de tristeza, e isso é natural. Quando a gente entende isso e a gente se depara com essas emoções, o que a gente deve pensar? Opa, tá tudo bem, tá tudo natural, porque eu estou ampliando o meu ciclo de controle. Eu estou querendo prosperar, eu estou querendo avançar. E essas emoções vão surgir. Essas emoções são emoções que nos afastam das coisas. Por isso a gente precisa ter essas estratégias para regular, para ajustar, para que essas emoções fiquem numa intensidade que não delimitem a nossa ação. Então, primeira estratégia, melhorias incrementais pequenas de maneira sistemática. Segunda estratégia, regular as nossas emoções para que elas não nos afastem dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, daquilo que a gente está buscando. É natural. Eu me lembro quando eu fui fazer a minha primeira palestra. Gente, a primeira palestra, eu confesso que meia hora antes eu estava pensando em desistir. Barriga embrulhando, mão tremendo. Assim, estava com um
pavor de ter que falar para as pessoas, e era uma audiência de mais ou menos umas 15 pessoas. E tudo, sim, relativamente amigo, conhecido. Tinha muita gente desconhecida, mas estava tremendo. Aí eu olhei e falei assim, olha, é normal. Sentir isso é normal. Significa que eu estou buscando sair do meu ciclo de controle e ampliá-lo. Então, essas emoções estão me sinalizando que eu estou na direção correta. Eu só não vou deixar que elas me paralisem. A primeira foi assim, a segunda com menos. Quando a gente pensa em regulagem emocional, a repetição, ela nos ajuda muito. Porque quando a gente faz uma coisa uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez, o medo já não é tão intenso, a raiva já não é tão forte, você já sabe o que tem que fazer. Ah, tá bom, tem que apertar esses botões aqui, mexer assim, ok, vou fazer. Você já não cede mais tanto a raiva, vai ajustando. A repetição, ela nos ajuda a regular essas emoções para que elas não tomem conta da gente. A última estratégia que eu separei para a gente hoje é a gente não cair na tirania do como. Tirania do como. Essa é interessantíssima. Pensa na última vez que você quis prosperar, avançar em alguma área da sua vida. Pode ser profissional, financeira, afetiva, saúde. Quando você fala assim, vou melhorar isso, o que vem na sua cabeça? Mas como? Preciso melhorar a minha vida financeira. Mas como? Preciso melhorar a minha vida profissional, crescer na minha profissão. Mas como? Preciso melhorar a minha saúde. Mas como? Quero ter um relacionamento melhor. Como? Não é assim que acontece? A primeira coisa que vem na nossa cabeça não é o como. E, gente, deixa eu dizer um segredo para vocês. O como é a última das coisas com as quais você tem que se preocupar. Saulo, mas como assim? O como é a última coisa. As razões vêm antes. As respostas vêm depois. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar quando a gente está buscando crescer, prosperar, alcançar os nossos sonhos, não é o como. Existem 3 preocupações: como, por quê e o quê. Como, por que eu quero e o que eu quero. Qual dessas você acha que deve ser a primeira? A primeira coisa com a qual você deve se preocupar quando você está buscando ampliar seu ciclo de controle e prosperar. A primeira coisa não é o como e também não é o porquê. A primeira coisa é o quê. O que você quer. O que você deseja. O que você está buscando. Sem essa clareza do quê, a razão fica fragilizada e o como vai te arrastar para o buraco. Começar com o quê. O que eu quero? O que eu quero desse relacionamento? O que eu quero da minha saúde? O que eu quero da minha vida profissional? O que eu quero das minhas finanças? O que vem antes? Depois que a gente define o que com clareza, com especificidade, com detalhes, então agora vamos trabalhar as razões. Por que eu quero isso? Você quer melhorar de vida profissionalmente? Por quê? Você quer um relacionamento melhor, mais significativo? Por quê? Você quer uma saúde que você seja capaz de fazer esses exercícios, de manter seus níveis de glicemia adequados, triglicérides, colesterol, seja o que você estiver buscando. Por quê? Você precisa de mais recurso financeiro? Por quê? Você precisa dessa quantidade de recurso financeiro? Por quê? Quando nós temos um o que claro
os porquês são mais fortes. Saulo, e o como não chega nunca? Chega. O como chega. Só que tem duas partes do como. Tem uma parte do como que você consegue enxergar, que você consegue ver. E normalmente estão relacionadas àquelas melhorias incrementais, alguma coisinha, simplesinha. Mas acredita em mim, boa parte do como você vai atingir os seus sonhos, os seus objetivos, o seu crescimento, você não vai enxergar no primeiro momento, mas a vida vai te entregar. A vida vai te entregar. Existem variáveis, pessoas, quem aqui já não passou por essa situação de estar enfrentando, às vezes, um desafio, um problema, ou estar buscando um determinado crescimento, de repente aparece alguma coisa que contribui, que ajuda, que impulsiona, que acelera. A vida tem comos que a gente não consegue enxergar de primeira. Mas para a gente acessar esses comos que a vida prepara para a gente, nós precisamos ter um o que claro e um porquê muito forte. Quando nós temos o que claro e o porquê forte, o como ele aparece, ele surge. Se a gente se mantém com persistência, o como vai surgir com o tempo. Por isso é que eu falo que a gente tem que se libertar dessa ditadura do como. De ser a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está querendo prosperar, aumentar o nosso ciclo de controle, a gente pensar no como. Não, não é por aí. A gente começa pelo quê? Clareza, especificidade, o que eu estou buscando. Depois, o porquê. E só então a gente começa a pensar no como. E muitas vezes o como a gente vai enxergar algumas partes, mas não vamos enxergar todas. Então, gente, essa é a nossa live de hoje. Eu quero fazer aqui nesses minutinhos finais uma breve recapitulação daquilo que a gente tratou nessa live de hoje. Lembrando que o Odisseia Academy tem o propósito de fazer com que as pessoas cresçam, que as pessoas se desenvolvam, e por isso nós disponibilizamos esse conteúdo aqui para que a pessoa possa, de fato, crescer, avançar. A gente adora ler os comentários, então se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam que aprofundasse, deixa nos comentários que a gente lê e esse conteúdo aqui é preparado para vocês. Então vamos lá. Resumo da nossa live de hoje. Todos nós merecemos, podemos prosperar. Mas não existe prosperidade sem a gente ampliar o nosso ciclo de controle. Toda vez que a gente vai sair do nosso ciclo de controle para ampliá-lo, nós vamos nos deparar com dúvidas, incertezas, limitações de recursos internos, habilidades, ou às vezes limitações de recursos externos. Isso vai disparar na gente aquelas emoções que são o medo, a raiva, a tristeza, a solidão, e isso deve ser visto como algo natural, faz parte do processo. Para que a gente possa ampliar o nosso ciclo de controle, nós precisamos de 3 estratégias. Nós temos 10 que a gente trabalha, mas essas 3 eu acho que são as mais poderosas e por isso que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Primeira delas, melhorias pequenas, incrementais e constantes. Segunda, regulagem emocional. A gente começar a ajustar as nossas emoções. E terceiro, fugir da ditadura do como. Espero que tenha ajudado, que tenha impulsionado você para que você possa crescer, para que você possa prosperar. Continue acompanhando o Odisseia Academy através das nossas redes sociais, participe dos nossos eventos. Nós estamos aqui com esse firme propósito de te ajudar a crescer, porque nós acreditamos que cada pessoa que cresce, que avança, que prospera, é uma luzinha que nós acendemos no mundo, e isso faz parte da missão do Odisseia Academy. Uma boa noite a todos e até terça-feira que vem, na próxima live, com o Haroldo, que vai estar aqui trazendo mais um tema para o nosso crescimento e desenvolvimento. Um abraço, pessoal!